Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Prazer em falar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para poder deixar mais uma devocional para vocês aí, que possa fortalecer e aquecer o coração, trazer à memória de vocês aquilo que possa nos trazer esperança, né? Deus abençoe você nesse dia, que você possa estar aqui de verdade, de fato, para a gente poder abrir as escrituras e ver aquilo que Deus tem a nos dizer nesse dia para a gente aí. Tá certo? Vamos lá então? Vamos começar orando. Peço para você orar daí, que você possa entrar na presença de Deus, falar com Ele. Com certeza Ele vai te ouvir. Eu oro daqui, você ora daí. Vamos lá? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia e por esse momento, Pai, onde a gente pode abrir a Tua palavra, lê-la, estudá-la e tirar dela ensinamento, forças e através dela clamar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor possa falar com a gente, nos instruir, nos fortalecer, que o Senhor possa nos guiar e que, através da sua palavra, Senhor, o Senhor possa nos fazer pessoas melhores, jovens melhores, crentes diferentes, ó Deus. Crentes de verdade num mundo difícil, complicado, num mundo que não quer saber do Senhor, Deus. Dá-nos esse entendimento, dá-nos a força que nós precisamos para continuar trilhando o caminho da verdade, da justiça e da ética cristã, Senhor. Abençoa-nos nesse dia, fortalece todos aqueles que irão assistir esse vídeo e fala conosco, Senhor. Fala com a gente nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, moçada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema interessante que chama-se Um Grande Milagre diante de uma grande oposição. É um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 6 até o versículo 11. É um texto muito conhecido, todo mundo já leu esse texto, a gente sabe do que se trata, mas sempre é importante a gente reler e rever os grandes ensinamentos que Jesus nos dá através daquilo que ele viveu, através daquilo que ele passou, daquilo que ele fez, né? Tantas pessoas que ele abençoou, tantas pessoas que ele impactou quando ele esteve aqui nesse mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um grande milagre diante de uma grande oposição, tá? Livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 11, tá bom? Eu já coloquei aqui no slide para você acompanhar, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, fique à vontade, tá bom? Então, já está aqui o texto, nós vamos ler o inteirinho, tá? Então diz assim o texto: No outro sábado, ele, Jesus, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Bom, pessoal, esse é um texto muito conhecido, nós já lemos esse texto diversas vezes, você já escutou o nosso pastor, outros pastores falarem a respeito desse texto, né, desse milagre que Jesus fez no homem da mão ressequida, né, inclusive o título desse texto é O Homem da Mão Ressequida, né? Então nós já escutamos essa passagem diversas vezes, mas a gente volta nela para a gente rememorar e poder tirar algumas lições, que são lições que Jesus deixou naquela época e que ele nos deixa, e que Lucas nos deixa hoje através do seu livro, desse ensinamento que ele nos traz aqui agora. Vamos lá então? Eu trouxe aqui algumas coisas que eu gostaria de considerar com vocês a respeito desse texto que Lucas escreveu. A primeira coisa que o texto nos diz é que Jesus ensinava. Eu já falei com vocês numa outra oportunidade que no livro de
livro de Mateus, no capítulo 4 do livro de Mateus, ali diz que Jesus, quando ele veio para ensinar, para pregar, para ensinar e para curar. E foi isso que ele fez. E esse texto aqui mostra, mais uma vez, o que Jesus estava fazendo naquela sinagoga. Ele estava ensinando. Uma multidão vinha até Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Por que Jesus atraía grande multidão? Ele atraiu uma grande multidão porque ele ensinava a respeito do reino dos céus. Ele era o próprio reino dos céus, ele era o caminho que levava até o Pai. Ele ensinava a respeito de Deus, ele ensinava as pessoas a respeito das Escrituras, que naquela época os fariseus, os saduceus, os escribas, né, colocavam um peso exorbitantemente grande nas costas das pessoas em relação às escrituras, era uma coisa muito taxada em cima da lei, era uma coisa muito de dar e receber. Se você fizer tal coisa, Deus vai te dar alguma outra coisa. Então Jesus ele vem para romper com isso, para romper com esses paradigmas da lei, porque ele queria ensinar esse povo sobre um novo caminho, o novo e vivo caminho, como a Bíblia fala para a gente. Então ele ensinava essas pessoas, diversos tipos de pessoas ele ensinava, e grande multidão vinha até ele para ouvir o que Jesus tinha para dizer, o que Jesus tinha para ensinar. A gente traz para os dias de hoje, e a pergunta que eu faço é: as pessoas estão indo até Jesus para ouvir o que ele tem a ensinar? Porque os ensinamentos de Jesus são atemporais, eles servem para a gente hoje, principalmente para a gente hoje. Nós precisamos ir até Jesus para ouvir o que ele tem a dizer. As palavras de Jesus são palavras de vida, são palavras de paz, são palavras de conforto, são palavras que nos levam em direção a Deus. Então esse texto nos diz que Jesus estava ensinando uma grande multidão ali na sinagoga que estava ali para ouvi-lo. No ponto 2, diz que pessoas iam até Jesus para ouvi-lo, né? E diversos tipos de pessoas. Pessoas sãs, aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de problema aparente, mas também pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas desesperançadas, pessoas cansadas daquele monte de ritual que a lei impunha sobre eles. Diversos tipos de pessoas iam até Jesus, porque o que Jesus tinha para dizer era bom, era agradável, era duro, era um tapa na cara, eram verdades da parte de Deus para elas, mas eram palavras de Deus. Eram palavras de Deus para esse monte de pessoa, diversos tipos de pessoas. Eu fico imaginando como seria no tempo de Jesus esses diversos tipos de pessoas seguindo um homem que falava a respeito do reino de Deus, né? Pessoas cansadas, desesperançadas, homens, mulheres, né? Pessoas aleijadas, pessoas com problemas físicos, pessoas que não sabiam mais o que fazer, pessoas que durante um longo tempo sofriam com seus problemas, iam até Jesus porque sabiam que ali eles poderiam encontrar cura. E se a cura que eles tanto queriam, seja no caso de uma cura física, não acontecesse, com certeza uma mudança espiritual e emocional acontecia na vida dessas pessoas. Vamos trazer para o dia de hoje, né? Jesus continua sendo esse mesmo mestre que espera diversos tipos de pessoas irem até ele. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas sãs, pessoas doentes, pessoas desesperançadas, pessoas feridas emocionalmente, pessoas, enfim, com os mais diversos problemas. Jesus está esperando essas pessoas irem até ele, sabe por quê? Porque ele tem palavras da parte de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele tem palavras de vida eterna para curar, para restaurar, para fortalecer, para trazer paz para essas pessoas. Assim como no tempo que Jesus viveu, hoje ele continua sendo esse mesmo Jesus que atrai multidões e que está à espera de qualquer tipo de pessoa para ir até ele, para que ele possa fazer grandes coisas. E acredite, Jesus continua fazendo grandes coisas. No ponto 3, eu pensei que muitas pessoas que seguiam a Jesus, gente do mais diversos tipos, mas principalmente pessoas que não concordavam com o que ele fazia, nem com o que ele dizia, né? Principalmente
com o que ele fazia, com o que ele dizia nos sábados, né? Também iam lá para ouvi-lo, mas iam lá com outro objetivo, com o objetivo de constrangê-lo, de confrontá-lo, de afrontá-lo, de testá-lo, de desacreditá-lo diante de uma grande multidão. E aqui eu falo dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, pessoas que iam até Jesus porque não concordavam com o que ele fazia e dizia aos sábados. Nós sabemos que o Antigo Testamento fala muito com relação ao sábado. O sábado foi uma data em que Deus instituiu para o dia de descanso, foi o dia em que Deus descansou das suas obras, né? Então foi um dia em que Deus instituiu para que o povo de Israel pudesse descansar, não fazer nenhum tipo de trabalho e pudesse se voltar única e exclusivamente para Ele, para o próprio Deus. E quando Jesus vem, Jesus cumpre toda a lei, inclusive a lei do sábado, ele cumpre isso, mas nele, em Jesus, tudo é consumado. Em Jesus, ele cumpre todo esse ritual da lei, e agora nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo dessa graça de Jesus. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele cura, e ele age, e ele fala, e ele ensina, e ele prega, sim, também aos sábados. A obra de Jesus não para. A obra de Jesus não tem dia para acontecer, não tem hora para acontecer. Ele faz a sua obra diante de todos aqueles que querem ouvi-lo, que querem aprender dele, que querem sorvir essas mensagens maravilhosas que ele tem para dizer, inclusive aos sábados. Só que isso incomodava muita gente religiosa daquela época, os descendentes de Abraão, né, os puritanos da lei, que não concordavam com o que ele fazia e com o que ele dizia aos sábados. Mas ele continuou fazendo, porque ele era o Filho de Deus, e ele cumpriu tudo isso, inclusive a lei do sábado, e nele, exclusivamente em Jesus, é quem nós temos a nossa vida e a vida eterna. Não é debaixo da lei, não é debaixo de um ritual, mas assim debaixo da graça de Deus. E ele fez tudo isso. Ele mostra todo o seu poder. Agora eu vou para o ponto 4. Jesus mostra o seu poder diante de todos, né? Cura um homem, cura diversos tipos de pessoas, mesmo no sábado, né? Para mostrar para todo aquele povo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o novo e vivo caminho. Eu vim para cumprir toda essa lei que foi posta, para que vocês em mim agora possam ser livres e possam viver essa vida livremente, de maneira que agrade ao Senhor, de maneira que agrade a Deus, e não debaixo de rituais, de sacrifícios. Não é isso que agrada a Deus. E aí agora no ponto 5, Jesus, ele faz uma coisa que a gente for parar para pensar, uma coisa interessante e controversa ao mesmo tempo. Ele faz o bem e mostra poder, mesmo diante de uma situação que deporia contra ele mesmo. Ele estava curando, ensinando, pregando, falando a respeito do reino de Deus, né, trazendo esperança para aquelas pessoas, mesmo diante de uma multidão que queria apedrejá-lo, que combinava coisas para poder matá-lo, que não concordava com o que ele dizia, que se reunia às escondidas para poder debater o que nós vamos fazer com esse homem que está atraindo grande multidão para um novo caminho, para uma nova religião. Ele fazia o bem mesmo diante dessas pessoas, mesmo sabendo que ele corria risco de ser apedrejado, xingado, açoitado, enfim, aquilo que a gente já sabe que ele sofreu no seu caminho até a cruz, para deixar esses ensinamentos para a gente de que não existe outro caminho a não ser ele, o próprio Jesus. Então ele enfrentou uma situação adversa para deixar para aquele povo e para deixar para a gente ensinamentos que nos levam até o Pai, que nos levam até Deus. Vamos trazer isso para a nossa realidade agora. Nós estamos seguindo os passos de Jesus no que tange a fazer a vontade de Deus, mesmo em situações que possam nos colocar numa situação adversa, numa situação difícil, numa situação constrangedora, numa situação que depõe contra a gente. Jesus tomou a cruz
que lhe cabia e seguiu em frente. Devemos nós também tomar a nossa cruz e continuar seguindo em frente. Nós não podemos envergonhar o Evangelho com medo de nós passarmos vergonha por alguma situação que a gente vai fazer em favor do Evangelho, em favor da causa do Evangelho. Jesus passou por todas as situações difíceis, improváveis, por amor ao próprio Pai. Devemos nós também passar por essas situações por amor a Jesus, porque Ele fez isso por nós. E Ele enfrentou grande adversidade no seu ministério de pregar, de ensinar, de curar, de mostrar para aquele povo um novo e vivo caminho que era através dele. Diante disso, meus queridos e queridas, eu digo para você e digo para mim também, né? Digo para nós aqui, não deixe de crer, não deixe de orar, e não deixe de clamar pelos milagres de Jesus. Ele fez grandes maravilhas diante de situações que colocaram a sua vida. Isso é sinal de que ele sempre continuará a fazer grandes coisas, mesmo diante de situações que nos parecem desfavoráveis. Jesus continua agindo, Jesus continua sendo Deus, ele é o próprio Deus encarnado, ele continua olhando para nós, ele continua esperando que multidões venham até ele continua querendo ouvir os nossos problemas, os nossos lamentos, as nossas alegrias, né? Os nossos choros, nossas decepções, enfim. Ele está ainda disposto a fazer grandes coisas e grandes milagres nas nossas vidas. Ele continua de braços abertos, esperando que muitos povos venham até ele. Então que você, que eu, que nós não deixemos de orar, de clamar, de confiar e de crer. Jesus continua agindo, ele continua sendo Deus. Ele continua querendo ouvir a tua história, a minha história, e ele continua a fazer milagres. Nós não podemos ter dúvidas disso. Jesus continua a fazer milagres. Que você não se esqueça disso. Que você traga à memória essas histórias de Jesus para que isso possa trazer esperança para você. Talvez os milagres que Jesus tem para fazer na sua vida não correspondem àquilo que você quer. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a confiar que os milagres que Jesus faz em nossas vidas são as melhores coisas possíveis que ele poderia fazer para a gente. Então, confie em Jesus, confie no Senhor, creia que nessa história em que ele curou o homem da mão ressequida num sábado, diante de uma multidão, onde muitas pessoas se opunham a ele, continua acontecendo hoje. Ele continua a fazer grandes coisas e grandes milagres nas nossas vidas, mesmo diante de situações que para a gente são desfavoráveis, são descabidas, a gente não acredita, a gente não vê saída. Ele continua agindo. Que você não deixe de acreditar nisso e que essa breve devocional de hoje possa falar com você, possa aquecer teu coração, possa trazer paz para você e possa te abençoar para que você possa continuar crendo, orando e clamando pelos milagres de Jesus, porque os milagres de Jesus continuam acontecendo nos dias de hoje também. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra, uma palavra que nós que somos crentes já conhecemos há muito, muito tempo, ela já foi pregada e ensinada diversas vezes na igreja, Senhor, mas é sempre bom relembrar aquilo que o Senhor fez. É sempre bom trazer à nossa memória a Tua palavra para os Teus feitos, para que os Teus feitos possam nos fortalecer e que os Teus feitos possam nos ensinar como devemos agir hoje em dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que a gente pode, mesmo à distância, Pai, poder comunicar a Tua palavra, poder comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que a Tua palavra possa alcançar muitas pessoas, que a Tua palavra possa abençoar muitas vidas, Senhor. Que esse texto bíblico que nós lemos possa fortalecer corações, possa fazer com que pessoas, ó Senhor, possam se lembrar de que o Senhor continua sendo Deus, continua agindo, continua disposto e sempre disposto a fazer milagres e a trazer cura, Senhor, para todos os tipos de pessoas, para qualquer tipo de pessoa, Senhor. Abençoa essa pessoa que está do outro lado assistindo essa mensagem, essa breve devocional. Perdoa-me, Senhor, por
não ter, Senhor, os atributos necessários para poder levar essa mensagem para quem está ouvindo, Senhor, mas que o Espírito Santo do Senhor possa, através da sua palavra, abrir e dar entendimento à mente dessas pessoas que estão ouvindo, e que a tua palavra possa ser algo forte, duradouro, concreto, Pai, no coração, na vida e na caminhada de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem aqui nesse dia, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor. Eu clamo a tua graça, Pai, sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Eu clamo a tua graça, Senhor, sobre os profissionais da saúde, sobre aqueles que estão hospitalizados, sobre aqueles que estão entubados, estão lutando contra suas enfermidades, estão lutando as suas lutas ao Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, tenha graça, tenha compaixão, Pai. E ajude, Pai, cada pessoa, Pai, que está passando por esse momento de crise, de dificuldade e de luta, Senhor. Seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. Eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor derrame a tua cura, o teu cuidado, Pai, sobre essas pessoas, Senhor. Que a tua vontade seja feita, mas nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor olhe com misericórdia, Pai, sobre todas essas pessoas e sobre a nossa nação, sobre o nosso país, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Acorda no Senhor, sacode no Senhor, para que a gente possa entender que não existe vida que haja em nosso desejo de fazer a tua vontade, nada mais do que fazer a sua vontade. Ainda que as situações possam ser desfavoráveis a gente, fazer a tua vontade é a melhor coisa, é o melhor caminho, Senhor. Por isso eu clamo, fortalece-nos, ajuda-nos, Senhor. Esteja conosco na caminhada cristã. É a oração, Pai, que eu faço ao Senhor, junto com aqueles que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que esse texto bíblico possa te ajudar, possa te encorajar, possa trazer à sua memória aquilo que possa literalmente te dar esperança e que você possa continuar crendo que Jesus continua a operar, a fazer milagres, a ser um Deus que está disposto a agir na sua vida. Ok? Deus te abençoe muito. Eu fico por aqui e volto numa